Boa tarde, somos do Grupo 1 do terceiro ano A, e ele é composto por mim, Bianca, Bárbara Paris, Luísa Cristina e Caroline Gonçalves, e nós somos responsáveis por falar sobre a análise das letras das canções. A primeira música, chamada Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, ela foi escrita e cantada por Geraldo Vandré, em 1968, conquistando o segundo lugar no Festival Internacional da Canção desse ano. O tema, também conhecido como Caminhando, se tornou um dos maiores hinos da resistência ao sistema ditatorial militar que vigorava na época. A composição ela foi censurada pelo regime e Vandré foi perseguido pela polícia militar, tendo que fugir do país e optar pelo exílio para evitar represálias. A seguir, pelos caminhos da fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando em indecisos cordões. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Ao dizer indecisos cordões, Geraldo Vandré se refere às divergências de opiniões dos grupos que tentavam se articular para fazer alguma coisa. Então, alguns acreditavam que um posicionamento pacifista poderia resolver, porém, na visão do compositor, isso seria uma ilusão. E esse conceito fica mais claro no trecho Acreditam nas flores vencendo o canhão, em que o compositor se refere ao movimento de contracultura hippie da década de 60, marcado pela imagem de uma mulher segurando uma flor branca diante das tropas americanas. Ela continua: Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer e repete mais uma vez. Neste verso, a música ganha ainda mais um tom de chamado, como se fosse uma convocação para que todos saiam às ruas, porque já não se pode mais esperar. Ao longo da música, esse refrão é muito repetido, mais do que o normal, para justamente dar essa ideia. Era um momento que pedia união, e por isso o compositor foi muito genial ao criar uma letra que parece realmente estar conversando com um povo. As duas frases finais expressam uma certa urgência. O Brasil e o seu povo não podem mais esperar, é preciso agir agora para que algo mude de verdade. Agora nós faremos a análise da letra. A música se inicia assim: caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Bom, o primeiro verso ele descreve nitidamente como ocorre uma manifestação pacífica, caminhando, cantando e seguindo a canção. Nós observamos que o compositor se refere a todos como iguais, pois estão dentro de um mesmo contexto lutando por algo em comum, no caso, o direito à liberdade. Essa interpretação é reforçada a seguir quando ela coloca as escolas, ruas ou campos, ou seja, todas as instituições e todos os cidadãos. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Esse trecho ele mostra o olhar sensível do compositor em relação aos soldados armados. Muitos poderiam encará-los como inimigos e até mesmo pelo contexto de luta, violência, perseguição, mas André nota que eles também são perdidos, que eles também estão perdidos diante desse contexto. Eles estão apenas cumprindo as ordens e as táticas ensinadas no quartel. Bom, a música fecha o verso de uma forma poética ao mencionar que eles são ensinados a morrer pela pátria e viver sem razão. Ou seja, não conseguem se permitir qualquer reflexão sobre os seus atos. Esse trecho que está dentro do quadrinho rosa, no canto superior direito do nosso slide, é uma repetição que apenas troca as ordens dos parágrafos, do primeiro trecho da música. Então, seguindo para o próximo, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Bom, para não dizer que não falei das flores, queria passar principalmente uma mensagem de urgência. É como se o compositor estivesse chamando, gritando para que todos entendessem que não seria possível fazer a revolução munidos de flores. Por isso a música foi tão marcada e perseguida durante o período ditatorial. Ela fala nitidamente sobre se organizar. Ela chama o movimento e convoca todos. Todos estão no mesmo barco e é por isso que precisam lutar juntos, porém deixando as flores no chão e seguindo em frente. Só dessa forma seria possível aprender e ensinar algo novo, tomando consciência de que a militância era o único caminho para vencer. Agora eu vou analisar a música Apesar de Você, do Chico Buarque.
Ao ouvir essa música, a gente acha que é um relacionamento tóxico entre um casal, mas ao analisar a letra, a gente pode perceber que o relacionamento tóxico é entre os artistas e a ditadura militar, que o censuravam na época. Agora vamos analisar a letra. Nos primeiros versos ele fala: hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão, não. Ele já abre a música lembrando que é outra pessoa que manda, e como eu falei, dá para confundir com um casal, mas analisando bem, a gente se trata que era uma época tensa para os brasileiros, com uma forte repressão. As pessoas contrárias ao regime, elas eram torturadas e desaparecidas. Então, com esse contexto, é claro que o você eram os responsáveis por trás desse regime tão duro. Então ele segue: a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Então ele já dá dicas de como o povo andava se sentindo naquela época. Quando ele diz minha gente, ele tá falando do povo brasileiro que sofria com a repressão. Falando de lado para que o governo não ouvisse, e olhando pro chão, se escondendo, reprimidos. Então ele diz: você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou um pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Aqui ele diz que quem inventou o Estado, ele também trouxe a escuridão e o pecado para o Brasil, e esqueceu de trazer o perdão. Então ele faz uma referência aos vários crimes que foram inventados, ou às várias punições que faziam pessoas inocentes serem presas. Mas aí, esqueceu-se de inventar o perdão. Pequenos atos levaram à prisão e à tortura e até à morte de várias pessoas. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar de toda a repressão, o refrão é bem esperançoso. O amanhã há de ser outro dia e pode ser bem melhor. Então ele continua: eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando, sem parar. Nesse ponto, o compositor sonha com tempos melhores, em que a liberdade prevaleça. Ele se pergunta o que os militares farão quando o galo cantar, ou seja, quando eles forem livres da censura e da repressão. Na parte em que ele canta a gente se amando sem parar, ele propositalmente deixa um certo duplo sentido no ar. Para quem acreditou que a música se tratava de um relacionamento, esse trecho reforça essa teoria, despistando um pouco da interpretação verdadeira. Esse trecho da música diz assim: quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Então Chico segue sonhando. Quando a democracia vier, ele vai poder viver a vida sem medo. Nesse momento, ele chega a usar a palavra reprimido, uma alusão à repressão. Quando ele diz o grito contido, pode ser entendido como a revolta, como eles não podiam se expressar. Já o samba no escuro é a música censurada pelo governo. Então ele continua: você que inventou a tristeza, ora, tenha fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado, cada lágrima rolada nesse meu penar. E é como se a ditadura tivesse inventado a tristeza, e o cantor pede que isso acabe. Depois ele faz uma certa ameaça: os responsáveis por isso vão se arrepender e pagar por cada um que sofreu, de uma maneira dobrada. Então ele conclui: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, imponentemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Então ele diz que quando tudo passar, a vida será melhor, será alegre. Vai esbanjar poesia, sem censura. A vida vai acontecer sem punições. E não será possível abafar o coro a cantar. A terceira música que vamos falar é sobre o Bêbado e o Equilibrista. Seus compositores são Aldir e João Bosco. Segundo eles, foi originalmente pensada por Bosco como uma homenagem a Charlie Chaplin, falecido em 1977, também pelo fato de Chaplin tratar de temas a favor dos miseráveis, mas com alegria. A harmonia, por exemplo, tem passagens melódicas propositalmente parecidas com Smile, do filme Tempos Modernos.
Assim como outras músicas escritas durante a ditadura, a letra dessa canção que nós vamos analisar é recheada de metáforas utilizadas para denunciar a situação do país. Na época da composição, ainda estava em vigor o Ato Institucional número 5, o AL5, decreto que deu início aos anos mais duros do regime militar, que resultaram em inúmeras perseguições, exílios, prisões, torturas, mortes e desaparecimentos de opositores. Agora vamos analisar trecho por trecho da música. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos. A letra começa em tom de desesperança, representada pelo fim repentino do dia. A menção ao viaduto é uma referência ao elevado Paulo de Frontin, que desabou no Rio de Janeiro em 1971, deixando dezenas de mortos e feridos. Além disso, temos a figura de Carlitos, personagem mais famoso de Chaplin, que representa a classe trabalhadora, a mais afetada pela situação. Também é possível entender o personagem como um representante da classe artística, uma vez que as roupas pretas de Carlitos simbolizam o luto pela falta de liberdade. O segundo trecho é: a lua, tal como a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. A lua é utilizada aqui no sentido figurado para se referir a políticos que defendiam o regime militar por interesses particulares. Sem luz própria, ela recorre às estrelas frias, militares poderosos, em busca de um brilho de aluguel, ganhos eleitorais e pessoais. Ou seja, tal qual a cafetina dona do bordel, que explora as prostitutas para o benefício próprio, esses políticos se vendiam ao regime, às custas da exploração do povo e dos recursos do país para obter ganhos pessoais. O terceiro trecho. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas, que sufoco, louco. O mata-borrão era um papel absorvente usado para remover excessos de tinta, ou seja, um utensílio para eliminar erros. Assim, o verso se refere às torturas e os desaparecimentos promovidos pelo regime militar. Os torturadores são representados pelas nuvens, enquanto o mata-borrão simboliza o órgão de repressão do governo. Durante o período, era comum que os opositores fossem eliminados pelos militares, que forjavam situações para justificar e abafar as mortes. O quarto trecho. O bêbado com chapéu coco fazia reverências mil para a noite do Brasil, meu Brasil. A figura do bêbado com chapéu coco é mais uma referência ao personagem Carlitos, usado aqui como representante do povo brasileiro. Assim como Carlitos, que mantinha a irrelevância durante as dificuldades, o povo continuava a tentar levar a vida com um bom humor, acreditando que dias melhores chegariam. O quinto trecho. Que sonha com a volta do irmão Renfio, com tanta gente que partiu. Num rabo de foguete chora, a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Ele menciona a dor de Marias e Clarices, em referência às mães e viúvas de presos políticos, como Maria, esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, e Clarice, esposa do jornalista Vladimir Herzog, ambos torturados e mortos pelo regime. Um verso do hino nacional também é usado para ironizar o sentimento de nacionalismo, denunciando que os cidadãos brasileiros são mortos e exilados por um Estado que deveria protegê-los. O penúltimo trecho diz: mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança, a dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode-se machucar. A música, que começa em um tom de desalento, termina com uma mensagem de fé. Toda a luta de pessoas contrárias ao regime que sonhavam com a abertura democrática não seria em vão. A esperança, mesmo que frágil e andando de sombrinha na corda bamba, existia. E por fim, o último trecho. Azar, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Ainda que o período fosse de incertezas, tanto o povo brasileiro quanto a classe artística deveriam seguir em frente, equilibrando suas esperanças na corda bamba. Afinal, a vida só tem um sentido: à frente. Alguém tem alguma dúvida? Se sim, vamos estar tirando no momento da aula. Muito obrigada pela atenção. Damos por encerrada a nossa apresentação.